Pessoal, aqui é o professor Bernardo. Vou apresentar para vocês uma aula sobre sangue referente à disciplina de Fisiologia 2 para o curso de Zootecnia. Então, as funções gerais do sangue são relacionadas com o transporte de gases, transporte de metabólitos, transporte de nutrientes para os tecidos, metabólitos seria dos tecidos para os órgãos excretores, no combate a infecções e também na termorregulação, ajuda na regulação da temperatura. Todas essas funções do sangue só conseguem ser feitas com o auxílio do sistema cardiovascular, que vai fazer o sangue circular pelo corpo. Aqui nós temos uma divisão do sangue, né? Temos aqui o sangue, ele é dividido em plasma e elementos celulares, né? Que é o que nós vamos tratar na aula de hoje. Então temos os eritrócitos, né? Os leucócitos e as plaquetas. Nós vamos abordar na aula de hoje. Mas só para relatar aqui, temos também algumas proteínas, né? No caso globulinas, albumina e fibrinogênio. O fibrinogênio é importante para a coagulação, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, começando com os eritrócitos, né? Os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis pelo transporte de hemoglobina. O transporte é feito por eles, né? Todos os vertebrados. Eles têm 50% do poder tampão do sangue, né? E como que eles são produzidos? Na primeira semana de vida embrionária, são produzidos pelo saco uterino. Dependendo do animal, considerando mais mamíferos do porte médio, grande, mais ou menos em 2 meses o fígado começa a produzir, né? Também o baço, o nódulo linfático. E depois, né, a medula óssea. Certo? Então, não confundir com medula espinhal, né? Aqui é a medula óssea e aqui a parte seria a medula óssea, né? Dentro do osso. Aqui está colocando após 20 anos também é só para animais de grande porte, né? Que por acaso fossem viver mais tempo, mas é mais assim, né? Então seria um ato chato. Como é que é regulada a produção dos eritrócitos? Como os eritrócitos, a função básica dele é transporte de oxigênio, obviamente que a sua produção está regulada com os níveis de oxigênio no tecido. Então, em caso de uma hipóxia tecidual, ou seja, quando os níveis de oxigênio são baixos no tecido, vai acontecer o quê? Um aumento da liberação do hormônio chamado eritropoetina pelos rins e pelo fígado. A eritropoetina vai agir na medula óssea, estimulando a produção de eritrócito. E aí então, ou mais eritrócito, teremos um aumento de oxigênio no tecido, né? Aumenta o transporte de oxigênio. Quando é que ocorre essa hipóxia tecidual? Ocorre quando o animal tem uma hemorragia, quando ele está submetido a grandes altitudes, se por acaso o animal estiver doente, uma insuficiência cardíaca prolongada, doenças pulmonares também pode ter hipóxia tecidual. No caso de peixes, né, animais aquáticos, peixes, anfíbios, a respiração aquática, eles vão sofrer uma hipóxia tecidual quando estiverem expostos a águas com baixos níveis de oxigênio. Tá? Mas para provocar uma alteração na produção, essa hipóxia tem que durar um certo tempo, né? Não pode ser assim uma exposição muito curta. A produção máxima do hormônio, da eritropoetina, demora 24 horas. Mas as novas hemácias só vão aparecer no sangue após 5 dias. Então, não é algo que se nota imediatamente, demora um pouco para formar as hemácias. E a destruição dos eritrócitos tem vida média 120 dias, né? O que acontece, os sistemas metabólicos começam a pouco a diminuir a sua atividade, as células vão ficar mais frágeis, principalmente a membrana fica frágil, e aí quando o eritrócito passa pelo baço, onde os capilares são mais estreitos, eles rompem. E aí a hemoglobina é liberada, né? O ferro, que faz parte da hemoglobina, ele vai se ligar à transferrina e vai ser transportado para a medula óssea e para o fígado. Né? E o grupo M, que é outra parte da hemoglobina, vai formar a bilirrubina no fígado. Né? E aí depois vai ser eliminada pela bile. Aqui nós temos então, importante ter ferro na dieta para poder produzir o eritrócito, porque
o eritrócito vai ter o ferro para fazer a ligação com o oxigênio. Tá? Então o ferro é absorvido na dieta, perdão, está na dieta, absorvido no intestino, vai para o sangue, certo? Do sangue vai para a medula óssea, para a produção dos eritrócitos, e aí tem o eritrócito que tem ferro, então vai fazer a parte do metabolismo aeróbico, troca de oxigênio aqui, gás carbônico nos pulmões ou nas brânquias, se for um animal de respiração aquática. Aqui, quando as células forem destruídas no baço, certo? O ferro, então, pode ser armazenado no fígado, ou pode ser utilizado novamente aqui direto para a produção de mais eritrócitos. E o restante do grupo M, a bilirrubina, aqui também vai para o fígado, e temos então a produção de bile, que depois é lançada no fígado. E aqui está mostrando, no caso, a produção de eritropoetina no fígado, no rim, que é o principal local de produção. E aqui seria o caso, o metabólito de bilirrubina, que pode ser excretado na urina, uma parte na bile e outra parte na urina. No caso dos leucócitos, são os glóbulos brancos, eles são responsáveis pela resistência a agentes invasores. Então tem os tipos, são os granulócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. E tem as plaquetas, que são fragmentos celulares de megacariócitos. Então aqui nós temos os leucócitos, incluindo linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Aqui mostrando um megacariócito, que ele vai rompendo, partes dele vão formando então as plaquetas que aparecem aqui no desenho ao lado. Então os granulócitos são produzidos na medula óssea, os monócitos também são produzidos na medula óssea. Então na medula óssea tem geralmente o triplo do circulante armazenado e dura 6 a 8 horas no sangue, 2 a 3 dias no tecido. Duram bem menos tempo do que os eritrócitos, que estão relacionados com combate a infecções. Os monócitos viram macrófagos nos tecidos e podem durar meses. Também depende de se vão ser mais ou menos utilizados no combate à infecção. Os linfócitos são produzidos gânglios linfáticos, timo e baço, circulação contínua entre sangue e tecidos de linfa, duram 100 a 300 dias. E as plaquetas têm uma troca total em cerca de 10 dias. Com relação a outra função do sangue ali, que na verdade não é uma função, mas é uma propriedade do sangue, está relacionado com a coagulação do sangue. Então teremos aqui a hemostasia, que é a prevenção da perda de sangue. Então a coagulação é um dos mecanismos para evitar a perda de sangue. O primeiro dele, para reduzir a perda de sangue, é o espasmo vascular. Quando o vaso sanguíneo se rompe, há uma tendência a haver uma contração do vaso para diminuir a perda de sangue. Também a formação de um tampão plaquetário, que é importante para vedar pequenos orifícios. Então, se o vaso é lesado, as plaquetas vão inchar e ficar pegajosas, secretam ADP e tromboxano A, mais plaquetas vão ser ativadas e formam então esse tampão. Então aqui aparece o glóbulo vermelho, aqui aparecem as plaquetas inativas e aqui as plaquetas ativadas. Então elas se grudam umas nas outras e formam como uma espécie de um tampão para fechar o orifício. Isso é eficiente se o orifício for pequeno, se for grande não. Então aqui aparece uma região lesada aqui, certo? Aí a exposição do colágeno liga e ativa plaquetas, E elas liberam fatores liberadores de plaquetas, atraem mais plaquetas e agregam as plaquetas aqui para formar o tampão. Quando o endotélio está intacto, tem uma liberação de prostaciclina que prevê a adesão de plaquetas, previne a adesão de plaquetas. Então só vai formar o tampão quando houver uma lesão no epitélio, tampão plaquetário. Se o tampão não for suficiente, vai ter então a coagulação sanguínea. Se
for uma lesão grave, ela inicia mais rápido, 15 a 20 segundos. Se for mais leve, demora mais tempo. A obstrução geralmente demora de 3 a 6 minutos. Após 1 hora, ocorre uma retração do coágulo, né? As plaquetas ligam seu filamento de fibrina e possuem actina miosina e promovem uma contração. Aí aquele coágulo fica mais duro, né? mais denso. E depois de 7 a 10 dias, durante 7 a 10 dias, vai ocorrendo o desenvolvimento do tecido fibroso e dissolução do coágulo, né? O próprio coágulo tem enzimas para isso. Para daí então desaparece o coágulo e fica o tecido vedado. Aqui nós temos então o dano à parede do vaso, né? Vasoconstrição, que é aquele espasmo vascular, o colágeno é exposto, as plaquetas vão aderir, liberar fatores plaquetários, plaquetas se agregam, formando, né, uma espécie de um tampão plaquetário. Né? Se o tecido é exposto, inicia a coagulação, tá? Mesma coisa, exposição ao colágeno, também inicia a coagulação, também ajuda a fazer a agregação das plaquetas. Ocorre a formação de trombina, formação do fibrinogênio, né, aquela proteína que estava no sangue, em fibrina. Né, e aí temos então, reforça o tampão plaquetário, né, começa a formar o coágulo. Né. A fibrina era levemente dissolvida por plasmina, então o coágulo vai dissolvido. Né. Aqui ocorre o crescimento celular e reparo tecidual, né, então, de novo, o vaso sanguíneo fica intacto. Então acabou a necessidade do coágulo. Os mecanismos de coagulação são dois, o mecanismo extrínseco e o mecanismo intrínseco. O extrínseco é fora do sangue. Então, quando o sangue sai dos vasos, inicia em 15 segundos, né, o tecido lesado libera uma tromboplastina tecidual que ativa então esse mecanismo extrínseco. E o mecanismo intrínseco refere-se a um trauma ao próprio sangue. Mas como é que é esse trauma ao próprio sangue? É quando o sangue está circulando, ele bate naquela região onde o epitélio não está liso. Né? Qualquer deformação no epitélio começa a fazer trauma no sangue. Aí, de 2 a 6 minutos, começa a haver a formação do fator intrínseco. Então, os fosfolipídios plaquetários e a ativação do fator 12 dá início a esse mecanismo intrínseco. Aqui temos então a via intrínseca e a via extrínseca. Na via extrínseca temos aqui o colágeno, outros ativadores, né? Começa aqui com o fator 12 e vai ativando outros fatores. Né? Veja que é importante a presença de cálcio para ocorrer a coagulação. Né? Aqui no mecanismo intrínseco é o tecido que foi danificado. Né? Tem outros fatores que são ativados, né? No fim, tanto esse mecanismo como esse aqui ativam um fator 10 aqui, que vai ativar então a trombina. Tem que ter, lembrando que tem que ter cálcio. Tá? A trombina então transforma o fibrinogênio em fibrina, e o coágulo nada mais é do que uma rede de fibrina, tá? Que vai então bloquear a passagem de células e forma então o coágulo propriamente dito. Como é que ocorre a prevenção da coagulação no sistema vascular normal? Então, primeiro é o endotélio liso, né, que eu comentei para vocês. Tá? Se o sangue passa sem ser danificado, então impede o mecanismo intrínseco. E há uma camada de proteínas que repele plaquetas de procoagulantes, que eu vou mostrar no desenho antes. Presença de anticoagulantes, né, filamento de fibrina e cofator antitrombina e parina, né, que ligam-se à trombina, aí não deixam que ela forme a sua função. Né. A heparina liga-se com fator antitrombina e heparina, tá, mas isso aqui é um produto, um fármaco. Tá. E a alfa-2-macrobolina, ela combina-se com vários procoagulantes, né? Então dificulta a coagulação. Então era isso que eu tinha para apresentar na parte de sangue para vocês.